Olá, pessoal. Meus caros alunos do terceiro colegial, todos estão bem? Hoje, na nossa aula, vamos falar sobre a origem da vida, né? Nosso conteúdo que vai seguir até a parte de evolução e falar até o final deste ano. Pessoal, origem da vida, a gente já gosta sempre de comentar o seguinte: nós passamos essa parte das teorias, né, de origem da vida, sobre a evolução, que é o nosso conteúdo. A gente não quer entrar em parte de polêmicas, de religiões, coisas do tipo, tá, gente? Cada um tem a sua crença, a gente respeita e todos vocês devem respeitar isso, tá, gente? Então eu vou comentar um pouquinho sobre essas teorias, né, de origem da vida, falando um pouquinho sobre elas e como era a Terra primitiva, né, como acreditam-se, através de pesquisas e estudos, que era, certo? Pessoal, a primeira teoria de origem da vida é o criacionismo, tá? É a da mais antiga dessas ideias, né, dessas hipóteses ali, sobre uma forte influência religiosa e aceita até os dias atuais. Dizia o seguinte, que os seres vivos foram criados por uma entidade superior, uma divindade, e criou eles da forma como eles são. Aí eu já acrescento a ideia do fixismo, tá, gente? Que as espécies são imutáveis, tá? Pessoal, é errado, é certo? Isso não cabe a nós dizer, certo? Então é uma teoria e ela é aceita até hoje, certo? Ali na direita, uma imagem que ilustra essa parte, né? Então é a pintura A Criação de Adão, de Michelangelo, que está no teto da Capela Sistina, lá no Vaticano, certo? Seguindo, opa, tá voltando aqui o mouse, pessoal. Seguindo, pessoal, a teoria da sopa orgânica ou caldo primordial, tá, gente? Então, ela foi proposta por os dois pesquisadores, Oparin e Haldane, em 1920. Dizia o seguinte, pessoal, que os seres vivos surgiram numa matéria inanimada, tá? Que são as moléculas. Isso aí, imaginando-se que a Terra primitiva, pessoal, as condições eram muito diferentes das condições atuais, com grande quantidade de hidrogênio, vapor de água, amônia, né, NH3, metano, CH4, temperaturas eram muito altas, radiação ultravioletas também bastante fortes ali, e a presença de descargas elétricas. Então, e tudo isso, pessoal, imagina como se fosse uma sopa, um caldo ali, e com a presença dessas condições, começou a formar aglomerados dessas moléculas, tá? Que recebeu o nome de coacervados, pessoal. E daí surgiu a célula, uma célula primitiva ali, tá? Então, daí ela foi se evoluindo, né? Foi se desenvolvendo ao longo de milhões e milhões de anos, até chegar nas espécies que temos hoje, até bilhões de anos, viu, gente? Essa teoria, pessoal, do caldo primordial e da sopa primordial, em 1953, dois pesquisadores, o Milley e Urey, eles testaram essas mesmas condições de laboratório. Então, colocaram aqui nesse esqueminha, dá para ver, um ambiente fechado, tá, gente? Colocou vapor de água, tá? Ele era aquecida essa água, saiu vapor, até que chegar na direita, pessoal, onde era acrescentado gás metano, amônia, né, e hidrogênio. E a presença de descargas elétricas. Ao passar por uma área de condensação, né, com uma parte mais fria, formava gotas de água e eram retiradas amostras. Essas amostras, pessoal, existia a presença dos aminoácidos, tá, gente? Que é a base das proteínas, que vai formar depois, são constituintes da célula. Então isso aí, pessoal, é uma evidência com que essa teoria da sopa primordial possa ter realmente acontecido, certo? Em relação, faço aqui, pessoal, um adendo, né, a teorias da biogênese e abiogênese. O que seria isso, pessoal? Quando a gente fala teoria da biogênese, é a formação de vida a partir de uma vida pré-existente, ela não surgiu do nada, tá, gente? Enquanto que a abiogênese, A quer dizer ausência, que a vida surgiu de um ser inanimado. Então, vou comentar um pouquinho sobre os pensadores, né, os pesquisadores dessa área, começando pelo filósofo grego Aristóteles, e as ideias que cada um propuseram aí ao longo do tempo. Então, Aristóteles, pessoal, ele acreditava na abiogênese, que é a vida é gerada de forma espontânea. Ele acreditava que existia uma energia vital que ela dava vida aos organismos, pessoal. E ele era um filósofo, certo? Depois, passado muito tempo, lá no finalzinho do século XVI, indo para o XVII, pessoal, né, que foi esse pesquisador belga, Jan van Helmont ali, ele fez o seguinte experimento a favor da abiogênese. Ele colocou um monte de roupa suja, num canto, tá ali a imagem, pessoal, e colocou germe de trigo. E daí, daqui uns dias, surgiram ratos.
Mas o que acontece, pessoal? Ele não fechou esse lugar, ele deixou num canto lá na casa e não isolou isso daí. Então aí ele viu os ratos, achou, pronto, o rato surgiu daquele material, da roupa suja e do trigo ali, tá? Depois, pessoal, vem um pesquisador italiano, Francesco Redi ali, pessoal, e ele foi a favor da biogênese. Como que ele fez o experimento dele? O mouse tá meio doido aqui. Ele deixou carne em um frasco aberto e outro fechado, conforme está na direita aqui nessa ilustração, pessoal. No frasco que estava aberto, pessoal, vieram moscas e elas colocaram seus ovos que depois eclodiram as larvas, né? Enquanto que no frasco que estava fechado, com uma gás ali na tampa, não formou essas larvas. Então ele falou que elas chegaram até o local, não que elas já surgiram do nada ali, aquelas larvas, certo? Depois, John Needham, tá, pessoal, ó, isso avançando ao longo da história, ele foi a favor da abiogênese. O que ele fez? Pegou um caldo nutritivo, como se fosse uma sopa, e aqueceu ele, certo? Dessa forma, ele ia acabar destruindo os micro-organismos que existiam ali. Só que ele notou, pessoal, depois que esfriou aquele caldo e passou alguns dias, surgiram novamente aqueles micro-organismos, que são bactérias, protozoários, pode ser fungos, né? E aí ele falou, não, eu tinha matado eles antes, então surgiu ali do nada. Mas detalhe, pessoal, tá vendo que não, durante o processo não estava tampado, né? E isso ficou constante. Depois veio o italiano Lázaro Spallanzani, pessoal, que foi a favor da biogênese. Ele fez o mesmo semelhante do Nida, só que ele fechou hermeticamente, né? Isolou esses frascos. Ferveu ali o líquido. Esse mouse tá meio maluco aqui. Ferveu ali o líquido e depois deixou ele esfriar e viu que não surgiram os micro-organismos. O que ele alegou? Que o Nida ele não ferveu o suficiente e fora a questão que poderia ter entrado esses micro-organismos que ele estava aberto, tá, gente? Então ele foi a favor da biogênese. Seguindo, pessoal, o último que deu assim fez uma pesquisa, um trabalho que foi realmente levado em consideração, a comunidade científica aceitou mais, foi Louis Pasteur. A gente conhece ele, pessoal, daquele processo de pasteurização, né, do leite para eliminar os micro-organismos. Então veio desde esse Louis Pasteur ali. Esse francês, pessoal, fez o experimento da seguinte forma. Ele colocou o líquido dentro de um frasco de pescoço longo, aqueceu ele, tá, gente? Ferveu, esterilizou esse líquido, e aí na saída ali no gargalo, pessoal, ele fez uma curva, né? Ele entortou ele ali para ficar isolado, espécie de como que eu vou falar? De um sifão de uma torneira, por exemplo. Vocês olham embaixo da pia lá, tem uma curva para não voltar, não sair o cheiro ali, né? Então, pessoal, esse líquido ficou isolado. Então ele viu que passou um tempo, não surgiram micro-organismos, estavam todos mortos. Tá? Depois de um período, ele quebrou esse gargalo e deixou exposto ao ar livre, fazendo com que os micro-organismos aparecessem ali. Na verdade, eles estavam presentes no ar, tá, gente? Então, com esse processo, ele acabou formando ali a presença, né? Chegaram, pode ser esporos de fungos, bactérias vindas no ar, tá? E aí eles começaram a desenvolver. E ele foi a favor da biogênese, então a vida surgindo a partir de outras. Se ele matou tudo e isolou lá antes de quebrar o gargalo, ela não ia surgir mais, certo? Seguindo em relação às origens da vida, né? Essa origem em fossas termais, pessoal. No fundo dos oceanos existem, nas partes mais fundas, né, onde a luz já não chega mais, nas zonas afóticas ali, pessoal. Então existe a presença dessas fossas termais, onde a água sai a temperaturas elevadas, né? Liberação de gases ali. Então tem CO2, o gás carbônico, e ele vai formar o chamado ácido fórmico, tá, gente? E metanol, tá? Que é um tipo de álcool, permitindo a associação das moléculas. Então, bem nessas regiões de temperatura elevada, alta pressão, formou moléculas que podem formar células primitivas, certo? Outra teoria, pessoal, é uma origem extraterrestre. Essa é mais, assim, curiosa, chamada panspermia, que diz o seguinte, que os primeiros aminoácidos, pessoal, que deram origem às células, foram trazidos de meteoritos, tá? Então tem uma ilustração aqui no meio que mostra bem isso daí, né? Então tá aqui uma molécula aqui chegando ali no meteorito, pessoal. E por incrível que pareça, pessoal, na Antártica foi encontrado um meteorito e ao analisar o meteorito encontraram aminoácidos que não eram da Terra, tá, gente? Eles vieram
algo extraterrestre. Então é bem curioso essa ideia, tá? É uma outra teoria também. E quais eram as condições primitivas na Terra, né? Já comentei ali no caldo primordial, então a atmosfera não tinha oxigênio livre, tá, gente? Então, as cianofícias, cianobactérias, esses seres pouco desenvolvidos, digamos assim, começaram a se reproduzir, tá, gente? Eles são anaeróbicos, né? Não precisam de oxigênio. Existe um calor excessivo, grande radiação, tá? A imagem ali, pessoal. Lembra quem gosta, né, do Senhor dos Anéis, lá quando tá no finalzinho que eles vão destruir o anel lá que dava o poder ali, aquelas regiões de vulcões. Então a Terra era mais ou menos aquilo lá, em Mordor, se não me engano. Pessoal, então vai surgir aí com essa calor excessivo, radiação, a camada de ozônio, tá? Esse excesso de calor vai formar vapor de água, vai condensar, né? Isso aí vai subir e vai chover, formando os oceanos. E aí esse oceano ajuda a resfriar a crosta terrestre, tá, gente? Então isso são pesquisas, né, ao longo de anos que eles chegaram a esse ponto, tá, gente? Análise do solo, parte das condições primitivas. E o que contribui para isso, pessoal, através dos fósseis, né? O estudo dos fósseis, a chamada paleontologia, né? Que estuda os fósseis. Então, vai estudar a vida de bilhões de anos atrás. Ali tem uma imagem, pessoal. Esse aqui, à esquerda, é um trilobita, é um fóssil de um artrópode, tá, gente? Que hoje nós temos ali os insetos, os aracnídeos, tá? É pertencente a esse grupo, os quilópodes, diplópodes, né? Centopeias, piolho de cobre, tá? Aqui, pessoal, é um vidro âmbar que a gente fala, então esse é o que mais conserva os fósseis, tá, gente? Então, às vezes, vê aqui insetos, né, conservados nesse vidro âmbar, e aqui o fóssil de um cordado, né, do filo cordado, e de uma planta aqui, tá, gente? Então, o estudo dos fósseis ajuda a gente a entender, eles conseguem datar isso daí, pessoal, tanto para a parte dos sedimentos, né, calculando pela quantidade de sedimentos acima dele, quanto a parte química, né, através da análise dos átomos deles, tá, gente? Quanto que foi perdido ali, né, na questão dos componentes do átomo. E aí eles conseguem estimar como era a vida e como que ela se modificou ao longo do tempo, como essas espécies se modificaram ou não, né, se elas são parecidas com as atuais, certo? Isso ajuda a entender mais como é a fauna, né, a diversidade de hoje. Pessoal, o que eu tinha a passar para vocês era isso, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me escrevam, me procurem durante as aulas. Valeu, obrigado.